Vamos lá para mais uma entrevista aqui no canal. Hoje eu estou com a Marina Maia, que é psicóloga clínica e do trabalho, com especialização em trabalho feminino e também trilheira da jornada de organização, coisa boa. A Marina ela tem abordado no conteúdo dela vários materiais que falam dos lugares das mulheres e da relação disso com o mercado de trabalho. Eu achei que era super legal trazer a Marina aqui para contribuir com esses papos, né, a respeito de organização, produtividade, trazendo aí um enriquecimento para os processos de vocês que estão também na jornada de organização. Então, Marina, bem-vinda aqui ao canal, obrigada pelo seu tempo e já pela nossa troca, que eu sei que vai ser boa. Oi, gente, oi, Gabi. Agradeço muito o convite. Estou honradíssima. Quando a Gabi me fez o convite, eu até brinquei com ela, falei, eu não tenho nem roupa para esse encontro. Estou muitíssimo feliz. Espero que a gente tenha uma troca bastante proveitosa para todos nós, que vocês aproveitem bastante também. Vamos lá, hoje o papo é sobre sobrecarga no ambiente de trabalho e boa parte do pessoal que acompanha aqui o conteúdo, Marina, e também na comunidade, né, é composto de mulheres. E a gente sabe que mulher tem aquele ditado que mulher assobia e chupa cana ao mesmo tempo, né, faz tudo de uma vez, e que dá conta de tudo, consegue ser multitarefa. Então eu queria começar já botando na roda essa história da multitarefa. Esse negócio da mulher ser multitarefa é mito ou é verdade? O que a gente pode tirar desse balaio aí? O que você acha? Na verdade, é um mito, né? O nosso cérebro ele funciona com uma atenção focada. Então, o que as mulheres aprendem a fazer, não só mulheres, homens também, né, aprendem isso em contexto de trabalho, é tentar distribuir essa atenção para dar conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque nós somos cobrados por isso. E, especialmente para as mulheres, houve uma naturalização de um discurso de que as mulheres dariam conta porque elas cuidam da prole ao mesmo tempo em que cozinham, elas cuidam dos filhos ao mesmo tempo em que arrumam a casa, e entra na lógica do enquanto, né? Só que essa lógica do enquanto tem um custo físico, cognitivo e afetivo muito alto para as mulheres, e na verdade o cérebro ele está distribuindo a atenção. Ele está focando em uma coisa e voltando depois a atenção para essa outra coisa. Ele não está focando nessas duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente for parar para prestar atenção, até a nossa visão periférica, ela não é tão ampla assim. Existem animais que têm uma visão periférica quase de 360 graus, né? Bem A maior. nossa visão periférica não é das maiores. O que mostra, até o posicionamento dos nossos olhos, né? Mostra que a gente tem uma visão focal e unifocal, né, em relação às atividades que nós estamos fazendo. Então, quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso na verdade gera uma sobrecarga cognitiva muito grande e o seu cérebro vai ficar muito mais cansado por conta disso. Então, não é que as mulheres não dão conta, elas até dão conta, só que isso tem um custo muito alto e isso pode sim gerar erros, descuidos, algum tipo de esquecimento, porque você voltou a atenção para uma coisa e esqueceu outra. Acho que uma coisa clássica que várias mulheres relatam, isso já aconteceu comigo também, é de acender a chama do fogão e esquecer, Deixar, sim. né? Sim. E deixar acesa e esquecer, e aí de repente lembrar porque está sentindo o cheiro de queimado. Isso é um exemplo, né, que mostra dessa nossa atenção. E uma coisa que me chama a atenção, em vários programas americanos mostra essa coisa do conceito aberto, né? E o que é esse conceito aberto, né? Para a mãe, enquanto está na cozinha, conseguir enxergar os filhos na sala, né? E eu não sei se A vocês ideia da assistem. cozinha americana de ter o balcão, podendo ver toda a sala, né? Toda a amplitude, o espaço Exato. de convivência da casa. Exato. Tem vários programas que as mulheres falam isso, que elas querem o conceito aberto, né, nesse programa de reforma, para que elas Uau. possam ver os filhos enquanto estão, né, fazendo a comida e tal. E aí a gente entra, não, então realmente mulheres, né, fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas o fazem porque muitas vezes não tem suporte, porque não tem outra opção. Não porque nós somos naturalmente multitarefas. E o ponto da multitarefa é que
até dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tipo, vou passar uma roupa e ouvir um podcast, ou então, né, ver um YouTube enquanto eu estou fazendo faxina na casa. Tudo bem, a gente faz esse tipo de coisas, combina, né? Faz uma esteira e lê alguma coisa, coisas desse tipo. Só que entra num nível onde o risco pode ser muito grande também. Fora esses que você falou, né? De deixar o fogão ligado, ou ainda mandar mensagem enquanto está dirigindo, ou qualquer coisa que você quebra a atenção. Mas no próprio dia a dia, né? Porque você deixa aquele tanto de aba aberta, você corre o risco de não fechar nenhuma. Então, essa sensação de várias coisas inacabadas, ela pesa mentalmente também, né, Marina? Pesa, e é tanto que a gente leva para os nossos sonhos. Prestem atenção quando a gente deixa todas essas abas abertas e inacabadas, que gera uma sensação de mal-estar, né? De apesar de ter feito várias coisas no dia, chegar ao final do dia com a sensação de que não fez nada, porque na verdade não conseguiu concluir, fechar essas abas ou dar o check ali na lista, isso acaba indo para o nosso sonho, que na verdade, infelizmente, não são sonhos, são pesadelos. São coisas ruins acontecendo, né? Tudo dando errado, é o caos Atraso, instaurado. planilhas, contas, e às vezes no sonho fica até aquele looping, né? Que não passa. Eu já ouvi algumas clientes falando sobre isso. Nossa, eu sonhei e parece que ficou a planilha rodando na minha cabeça sem parar a noite inteira. Obsessivamente aquilo na cabeça. Obsessivamente. E aí o famoso não acaba quando termina. Porque se você leva para o sonho, isso significa que você continua trabalhando. Você está trabalhando enquanto Intensamente. você está dormindo. E às E vezes aí você acorda cansado. não parou, né? Aquilo ali continuou Não parou. fixado na cabeça, né? Mentalmente ainda essas abas ainda estão abertas. Todas elas. Acho que a analogia com o computador, ela é muito boa, né? Não sei se vocês já experimentaram deixar o computador vários dias ligado, sem desligar, com várias abas abertas, e aí todo dia você abre e abre mais uma, e mexe, abre um programa e fecha um programa. Chega uma hora que a única solução é fechar, desligar e reiniciar, até porque o computador de tempos em tempos precisa de uma atualização, né? Sim, senão ele vai dar Como a pane. gente Ele vai dar pane. Ele vai travar. Ele vai travar, exatamente. Ele Com vai travar. tantas abas abertas e com tantos programas rodando, uma hora ele trava. E quando a gente pensa na questão da sobrecarga e do esgotamento, essa paralisia, né, que muitas pessoas, inclusive, sentem fisicamente, né? Tipo, de não conseguir levantar, de ter uma parada mesmo, sem conseguir movimentar Uma mais. trava. E apesar da mente estar aqui ligadíssima, né? O corpo chegou uma hora que dá sinais, né? O corpo sempre vai dando sinais. Acontece que durante um tempo a gente consegue ignorar, né? Ah, é só uma dorzinha. Ah, é só um desconforto. Toma um remédio, né? Que passa, que ameniza a dor. É como, né, vou usar o exemplo da dor de cabeça. Está com dor de cabeça recorrente e sempre toma um remédio para amenizar essa dor. Mas você não vai ao médico para saber qual é a causa. Então, você está atuando só como paliativo. E às vezes essa dor de cabeça está sinalizando já um cansaço, uma sobrecarga, né? Algo que não está indo bem. Especialmente agora que nós passamos muito tempo na frente das telas, né? Boa parte das pessoas passam bastante tempo na frente das telas, ainda tem esse agravante, né? O corpo vai sentir de outras formas. Mais tempo sentado, né? Mais tempo na frente do computador. Então, tudo isso tem uma série de efeitos para o nosso corpo. E às vezes a gente tende a ignorar porque é só uma dor. Só que isso pode ganhar proporções maiores. E na verdade já é o corpo batendo e dizendo: oi, não tá tudo bem, né? Dando uns avisos, né? Dando os São avisos. avisos que a gente vai muitas vezes abafando, seja com remédio para dor de cabeça, ou com café, ou com energético, ou né, com uma coisinha ali, e chega uma hora que o corpo falou, chega uma hora que ele vai gritar. Exato. E a hora que ele grita, já é a hora que, se o adoecimento ainda não chegou, é a hora que o adoecimento já está muito próximo de chegar, né? Sim, sim. Então, e aí vem uma série de processos, né, que podem acontecer, vem uma crise, uma coisa
escuto muito e tenho prestado cada vez mais atenção são alguns episódios, algumas crises, né? Uma crise de raiva, uma crise de choro, né? Uma crise de ansiedade, né? Taquicardia, dificuldade de respiração, as mãos suando. Ou uma crise de choro, um choro de... Eu não sei de onde veio esse choro. Você pode até não saber e não conseguir identificar inicialmente, mas ele já está sinalizando alguma coisa, né? Já está tentando colocar para fora algo que ainda não está elaborado, mas o corpo já está buscando meios de colocar para fora. Ou mesmo uma crise de raiva, né? Uma explosão, né? O que a gente comumente chama de explosão. Veio uma explosão, tive uma reação desmedida, não era para tanto, por exemplo. Mas por quê, né? O que você foi guardando e internalizando que de uma hora para outra transbordou, explodiu? E às vezes fica até com aquela imagem, né? Eu estava tão assim que eu dei um piti, tão assim que eu explodi, que é aquela sensação de teve que jorrar porque ficou segurando. Muitas mulheres que eu tenho conversado nesses últimos 20 meses de pandemia, meu Deus, nem sei mais quanto tempo faz que estamos nessa, mas com essa fala do não dou conta de tudo, estou cansada de ter que dar conta de tudo, sempre vindo essa imagem acompanhada com a sensação do descansar pouco, o corpo pesando e sem dormir bem, sem tempo para comer bem, sem tempo para descansar. E essa sobrecarga ela vem muito quando a gente superestima essa capacidade de fazer as coisas que a gente tem, né? A tal da capacidade produtiva, né? De realizar, e subestimamos o tempo. Vamos fazer 10 coisas em 1 hora, 2 horas, o que não dá. Mas a gente é perseguida, assim, eu acho que tem muito desse cultural também, dessa coisa da sociedade. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, até voltada para a psicologia do trabalho mesmo, de onde que veio esse lugar de temos que dar conta de tudo e que as mulheres assobiam e chupacana, né, como a gente falou aqui no início. De onde veio isso? É interessante a gente observar, né, a história dessa construção social mesmo do que é ser mulher, né? E dessas várias possibilidades de, né, ocupar esse espaço enquanto mulher, até porque existem mulheres, né? Não existe a mulher. As nossas experiências diferem em relação à classe, em relação à raça, né? Então existem várias vivências aí, mas o que a gente observa de maneira geral é que existe um conjunto de narrativas que são endereçadas para nós desse lugar que nós temos que ocupar, que é de dar conta. Primeiro, né, narra-se muito esse instinto amoroso e maternal que todas nós, em tese, nasceríamos e, portanto, somos cuidadoras por natureza. E esse cuidado é um cuidado irrestrito, é estar sempre disponível para o outro, para as demandas dos outros. E não pago, né? Hã? Ele não é pago, não é E remunerado. não pago, porque é amor, né? Então, amor você distribui, não precisa de uma moeda de troca. Mas é como a própria Silvia Federici fala, né? O que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Então, é uma série de trabalhos que as mulheres vão acumulando desde muito pequenas e vão aprendendo isso nas narrativas, nessas construções sociais, os próprios brinquedos dizem de qual é o lugar que a gente deve ocupar no mundo, né? Então, enquanto os meninos estão brincando de carrinho, aprendendo a pilotar, nós estamos pilotando o fogão na cozinha, nós estamos ninando um bebê, porque a gente precisa aprender a cuidar, a segurar, a amamentar, a alimentar, a limpar, enfim. E isso coloca a mulher nesse lugar de cuidadora, de forma irrestrita, e isso se transpõe para a realidade de trabalho. Então, quando as mulheres estão trabalhando no trabalho produtivo remunerado, elas também são acionadas nesse lugar do cuidado. Então, de ser conciliadora, de ser cuidadora, de ser amorosa, de prestar atenção nas necessidades dos outros. De organizar as coisas. De organizar, de planejar, de entregar tudo pronto. E aí isso gera muita sobrecarga. Então, é uma construção
social de muitos anos, que vai colocando a mulher sempre nesse lugar de estar a serviço e, né, e disponível para o outro. E estando a serviço e disponível para o outro, isso coloca a mulher nesse lugar de ter que dar conta de tudo, porque você está a serviço do outro, então você não pode não atender essa demanda. Você precisa atender essa demanda. Só que essas demandas vão se acumulando, porque são demandas da esfera pessoal com as demandas da esfera profissional, e isso junta de uma forma em que, na verdade, é como se fosse pedir para as mulheres, e muitas vezes a gente ocupa esse lugar, não conscientemente, mas de forma inconsciente, para operar na onipotência. Seja onipotente, dê conta de tudo, faça bem feito, sorrindo, bonita, bem vestida, maquiada. E você vê histórias no online onde tem mulheres conseguindo, bonitas, vestidas e maquiadas, só ninguém vê o que ela está conversando com o terapeuta, né? Mas, exato. Porque ainda tem isso, a gente, estando online, a gente vê uma realidade que não é a realidade, é um recorte, mas gera esse nível de comparação, porque eu já conversei com algumas mulheres a respeito disso, até do tabu de falar sobre a sobrecarga, porque como assim que eu não dou conta quando eu vejo outras tantas em uma situação mais precária que a minha, mais difícil que a minha, levando aí a vida. Exato. Né? E eu acho que, às vezes, o que a gente não se pergunta é o seguinte, até dão conta, realmente, tem muitas mulheres que dão conta. A gente vê isso todos os dias. Olhar para o lado, olhar para as nossas famílias, prestar atenção nas histórias que as mulheres contam. Você vê que elas dão conta, mas às vezes a gente esquece de se perguntar a que custo? A que custo? Sim. Qual é o custo que todas essas mulheres têm ou tiveram para fazer o que elas fizeram? Porque tem um custo, é um custo muito alto. Custa o bem-estar, custa a saúde, custa sono, né? Tem um custo muito alto, tanto para o corpo físico quanto para a mente, para manter todas essas questões, né? Para manter todas essas demandas. E muitas mulheres o fazem por falta de escolha mesmo, porque ou elas fazendo ou não tem ninguém. Ou ninguém. Sim. Então elas fazem. E eu já ouvi também assim, olha, eu não tenho nem tempo para pensar no meu sofrimento, porque se eu for parar para pensar no meu sofrimento, eu desmorono. E se eu desmoronar, não tem quem vai dar conta da casa, dos filhos. Então, né, aquela sensação da ausência da rede de suporte, para muitas mulheres, também gera adoecimento. Porque não tem suporte, não tem a quem recorrer. E aí, a pandemia agravou muito mais esse cenário, porque o pouco de rede de suporte que muitas mulheres tinham foi retirado do dia para a noite, com isolamento, com distanciamento, com a necessidade de cada um ficar em casa. Então, isso rompeu um pouco de laço que algumas mulheres tinham e aí potencializou ainda mais os adoecimentos, né? E aí imagina, você sem rede, com as crianças 24 horas por dia em casa para quem tem filhos, tendo conta, né, tendo que dar conta do trabalho, do cuidado das crianças, sem suporte nenhum, sem rede nenhum. Essa é uma outra coisa que às vezes a gente ainda fala pouco, né? Da rede, do suporte. Quem é o suporte? Quem é a rede dessa mulher? E muitas vezes o suporte, muitas vezes não, o suporte principal é a escola. E a escola estando fechada, a escola estando, né, mesmo na situação dos híbridos em vários lugares que acontece, ainda assim é aquela mãe tendo que lidar com uma nova realidade de um homeschooling, às vezes não tem o acesso necessário de um nível que a criança só vai poder assistir no WhatsApp, e aquele WhatsApp é o mesmo WhatsApp que usa-se também para outras tantas coisas. Então, no nosso país, se agrava muito essa história, né? Muitos dos empregos femininos são os empregos no serviço, manicures, cabeleireiras, nos setores, né, de prestação de serviço, Isso, que de precisam prestação de serviço para o lugar. E sem essa rede de apoio à escola, os colegas, ou, né, o que seja ali ao redor, sem isso fica praticamente impossível para muitas realizar. Exato. E aí é isso, assim, como construir essa rede, como ter essa rede e como fazer com que o mercado de trabalho entenda as necessidades das mulheres.
porque a gente ainda vive um cenário que é muito machista, né? O mundo do trabalho foi concebido por e para homens, numa lógica que separa esfera doméstica, esfera privada, da esfera Trabalho. pública, né? Então, o que acontece lá dentro não deve interferir o que acontece aqui, mas o que acontece no trabalho pode ir para casa, né? Tudo bem levar trabalho para casa, mas não leve seus problemas de casa para o trabalho. Muito aquele ditado, né, de deixe seus problemas em casa, na hora que você fecha a porta, você deixa eles lá dentro, né? Eu tenho uma amiga que fala, claro, eu vou congelar meus filhos na geladeira, e quando eu chegar do trabalho, eu tiro eles da geladeira e descongelo. Excelente. É assim que a gente vai resolver, né? E então a gente precisa repensar a nossa lógica de trabalho, porque quando a gente tem o ingresso maior das mulheres na década de 70 aqui no nosso país, por exemplo, aí estou falando de mulheres brancas da classe média que se inserem, né, no mercado de trabalho, porque as mulheres negras já, né, estavam trabalhando desde sempre, Sim, sim. especialmente nas áreas do cuidado e trabalho doméstico para manter o sustento das suas famílias. Esse ingresso ele gera uma mudança social muito significativa. Só que aí é assim, beleza, o sistema precisa dessa mão de obra porque estamos expandindo em termos de produção, mas as mulheres passam a ser punidas. Ah, vocês querem? Então, toma. Mas aí é mais Mas um é trabalho assim. para vocês. É assim, porque foi assim que a gente construiu e a gente não vai mudar. Ou você se adapta, dá um jeito, se adapta, que é o que, né, a gente vê as mulheres tentando fazer e fazendo, ou você sai, porque o mercado aqui, o sistema produtivo não vai mudar para poder entender quais são as suas necessidades. Então, em termos de psicologia do trabalho, esse também é um dos nossos maiores desafios, é mostrar que o sistema produtivo precisa mudar para atender às necessidades sociais, não só das mulheres, é porque é uma necessidade social, é para todos nós, né? Então, quando as mulheres exercem né, o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado em casa, elas estão exercendo trabalho de manutenção da vida. A gente precisa disso para manter a vida. É tão essencial quanto esse trabalho que é realizado fora e que você obtém um dinheiro, um valor monetário por isso. Então, a gente precisa valorizar, trazer e dar visibilidade, e ao mesmo tempo compatibilizar o sistema produtivo, né? E eu acho que, nesse sentido, Gabi, o que você traz, ele é muito disruptivo nisso, porque você traz uma nova possibilidade. E aí a gente fica assim, nossa, mas será que é possível mesmo? Porque em algum momento parece meio uma utopia, né? Porque o que estão dizendo para a gente é que, mesmo com os avanços tecnológicos, a gente tem que continuar trabalhando mais. E se a gente continua nessa toada, vamos todos adoecer rapidamente, porque é isso, já estamos adoecendo de uma forma ou de outra, né? Porque é uma sociedade que passa por essa crise sanitária, que leva para uma crise financeira, a questão das mulheres é isso que você falou, assim, já quando a gente conecta, né? Maternidade, rede de apoio, trabalho, muitas mulheres já saíam, mesmo antes da pandemia, né? Nos primeiros meses do filho, já saíam do trabalho e ficavam desempregadas e sem auxílio, porque muitas vezes, nossa, eu tô grávida, já era uma forma, né, de... Ou ainda de nem contratar a pessoa quando Ou ela nem estava... contratar. Porque já sabe que, né, geraria ali um momento que ela precisaria de auxílio para ficar com o filho e tantas outras coisas. E a gente tirar falar dessa utopia é muito doido, porque colocar o bem-estar e a qualidade de vida e o cuidado com o essencial, que é o lar, a moradia, o ambiente, a comida, o corpo, em primeiro lugar. E não é essa lógica do trabalho, do capitalismo e do trabalho e do sistema, de jeito nenhum. A lógica é essa que você falou, produzir, produzir, produzir. E esses trabalhos que as mulheres já fazem aí desde sempre, do cuidado, da manutenção e, né, da gerência, digamos assim, da coisa toda, ele fica cada vez mais puxado, puxado. E é um trabalho infinito, né? Infinito. Não tem Todo fim, dia tem. não tem fim. Sempre tem uma coisa para fazer. Eu brinco que é um looping infinito. Você Todo tá dia. sempre vai ter uma coisa para fazer, porque sempre tem alguma coisa que suja, que sai do lugar, e isso Sim. não é reconhecido. Pelo contrário, é reconhecido pela ausência, né? É O reconhecido pela... reconhecimento vem quando ele não é feito.
Alguém não limpou, alguém não lavou, alguém não passou, alguém não dobrou, alguém não guardou. Né? Isso é reconhecido pela ausência e não pelo que é efetivamente feito todos os dias e qual é o custo para se manter isso, né, realizado todos os dias. Tem uma frase que eu, assim, para mim resume muito bem o cenário das mulheres que são mães, que é assim: a sociedade quer que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e criassem seus filhos como se não trabalhassem. Difícil, Então, hein, assim, galera? para mim, resume muito bem o sentimento de muitas mulheres que são mães, que é isso. Você vai ter que dar conta dos dois, mas você vai ter que fazer como se o outro não existisse. Então, enquanto você está cuidando dos filhos, você vai cuidar como se você não tivesse um outro trabalho. Enquanto você estiver trabalhando, exercendo sua atividade remunerada, você vai ter que fazer isso como se você não tivesse filhos, não tivesse que gerenciar isso. E outra, ainda tem um peso maior, como se ela fosse a única responsável, né? Porque não estamos falando Com de ela, novo, cadê a outra parte, a né? divisão. Cadê quem é o parceiro, né? Nesse caso, especialmente aí falando de relações heterossexuais, né? Cadê Sim. a outra parte? Então, a gente, de novo, né? Pensando nessas mudanças que a gente precisa refletir sobre o mercado de trabalho, uma delas é licença maternidade e paternidade para uma licença parentalidade, para uma Sim. licença parental, como já existe em outros países, né? E aí o casal tem lá, né? Tem as regras e o casal decide como quer dividir esse tempo, né? Esses dias. Então, são algumas coisas que a gente precisa até para tirar essa responsabilidade individual, porque a gente vai introjetando esses discursos e essas narrativas e em algum momento nós assumimos que é um problema nosso mesmo. Sim. Então, é um problema individual meu. Sou eu que não estou dando conta, sou eu que estou adoecendo, sou eu que estou ficando cansada, sou eu que estou tendo dor de cabeça, sou eu que estou com enxaqueca ou gastrite nervosa. Então, realmente, o problema é comigo. E aí a gente introjeta práticas sociais e acha que o problema é nosso e individualiza. O problema é seu, então você Então, a resolve. solução, ela vai ser minha também, só. E essa, acho que isso que você traz causa uma, que assim, essa sensação de dar conta de não dar conta de tudo vai gerando essas dívidas que a gente comentou, mas essa normalização do ter que dar conta de tudo de alguma forma deixa a gente insegura, esse sentimento de insuficiência. Acho que é isso, assim, é um sentimento de insuficiência em relação ao que a gente pode fazer, bate uma ideia de então eu estou fazendo aqui, eu sou uma fraude, a qualquer momento vão descobrir a fraude que eu sou, porque eu dei conta até agora, as coisas estão acontecendo, estou aqui fazendo, mas uma hora vai vir aqui a patrulha da fraude, vai abrir a minha porta e vão descobrir tudo. Eu vejo muito que você reforça isso, né, no seu conteúdo da atitude de parar de naturalizar esse sentimento de impostora e questionar isso a partir do sistema, porque é isso, né? É essa ideia que faz a gente se sentir impostora. Esse sentimento da síndrome do impostor vem dessa lógica que você está trazendo, então, né? Exato. Adorei a forma como você conduziu, né? Isso. Então, bom, eu não estou dando conta de tudo. Se eu não estou dando conta de tudo, é porque realmente eu sou uma fraude, né? Que eu deveria estar dando conta de tudo. E o pouco que eu dou conta não é suficiente, então em algum momento vão descobrir que eu realmente, né? Estou usando aqui um grande disfarce, uma hora a máscara vai cair e vão descobrir quem realmente eu sou. E é isso, assim, a gente passa a se exigir muito quando, na verdade, a gente está inserido num sistema que exige demais, que exige o impossível, que é a gente dar conta de tudo. Nós não somos onipotentes, nós somos impotentes de frente a algumas coisas. O real, o confronto com o real, é lidar com a nossa impotência. Vide a pandemia. Muitas coisas saíram do nosso controle. O que manteve um pouco de senso até de sanidade, a gente focar naquilo que a gente tinha controle naquele momento, o que era Sim. possível de ser feito, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso higienizar, eu posso fazer o distanciamento, o isolamento, eu vou usar máscara, né? Isso era o que estava dentro da nossa alçada numa situação como essa.
várias outras coisas saíram aí do nosso controle, né? Ou da nossa possibilidade de atenção e cuidado. E aí é isso, a gente está inserido num sistema que exige demais, exige para além do nosso limite, para além daquilo que a gente dá conta. Só que, como é um discurso naturalizado, nós entendemos que, bom, se eu estou É dentro dele, eu preciso comigo. dar conta também. Então, e aí, se eu não estou dando conta, lógico, eu sou uma grande de uma impostora por não estar dando conta e por não estar atendendo todas essas demandas. E é tão interessante isso que, em algum momento, a gente se perde da gente mesmo, porque a gente já não sabe mais nem o que. O que que eu Sabe quando deveria perde o dar sentido? conta, sabe? É, Sim. o que eu deveria estar dando conta mesmo, né? Eu compartilhava com a Gabi antes da gente começar a conversa, que muitas vezes eu usei o discurso do é para o currículo, é para o meu currículo, é para o meu currículo. E depois eu já não sabia mais nem que currículo era esse. E assim, eu vou apresentar esse currículo para quem mesmo? Sabe? E uma vez na terapia, a minha psicóloga falou assim, Marina, então tá aqui para você, tá? Eu tô te entregando o prêmio Nobel e você vai ter 100 mil reais na sua conta todo mês. Pronto, tá entregue. Eu olhei para ela e falei, tá, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Não sei nem se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero. Então, a gente passa a operar tanto nessas demandas, naquilo que dizem para a gente que a gente deve fazer e deve desejar, que a gente se desconecta da gente mesmo, a ponto da minha psicóloga me oferecer um prêmio Nobel e 100 mil reais na conta todo mês e eu falar para ela que eu não sabia se era o que eu queria, se era isso que eu queria. Exato. A gente fica, às vezes, muitas vezes, construindo projetos e botando coisas na agenda por conta de, tá, é um currículo, é uma carreira, é um sucesso, é uma visão que colocaram muitas vezes, né, de final, que pode ser até em questão de relacionamento, um casamento, uma expectativa, um negócio, e aí quando chega nesse lugar de dívidas e não dou conta, você fica assim, mas eu fiz tanta coisa, e aí eu continuo não dando conta, e aí alcança mais uma coisa, continua não dando conta, e é uma sensação sem fim, porque sempre vai ter alguma coisa que você não vai estar dando conta. E sempre vai ter algo para fazer, né? Eu Sempre. acho que é isso. A dívida não se paga, ela vai acumulando. E aí entram os juros. E aí você não dá conta de pagar. E aí você não está dando conta nem de pagar os juros. E estar nessa sensação de estar em dívida com alguém é muito ruim. É muito ruim, sim. Porque aí você entra numa lógica de prestação de conta. Você está em dívida, você passa a prestar conta. E ao prestar conta e sempre chegar no negativo ou no vermelho, a sensação é de muito mal-estar e de muita Fracasso. angústia. É. E a gente já não consegue mais nem valorizar aquilo que a gente faz, né? Porque o que a gente faz é muito pouco diante daquilo que exigem da gente. E aí tentar separar o que que é esse outro que está me exigindo, o que que eu me exijo e o que eu efetivamente dou conta de fazer é um caminhar, é um processo. E mais difícil ainda é conseguir sinalizar para esse outro, né? Sim, eu Se é acho que possível, esse especialmente sinalizar é a dentro das relações comunicação, de né? trabalho, né? Porque é quando você entra na comunicação, muitos ambientes não têm a estrutura de segurança psicológica que os funcionários precisam para abrir, para expor a sua vulnerabilidade, falar, não estou conseguindo fazer isso, preciso de um prazo maior, esse projeto não faz sentido aqui agora, ou até para trazer a própria opinião, né, dentro do trabalho. E aí eu lembrei de uma coisa que a gente comentou, inclusive, antes aqui do nosso papo, que é das práticas que existem de silenciamento no trabalho. Acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Que pode Sim. gerar muita dificuldade, pode gerar muito estresse e dificultar essa comunicação, né, no ambiente. Assim, você pode dar exemplos para a gente do que seriam essas práticas de silenciamento de mulheres dentro do trabalho e o que fazer nessas situações, né? Como se comportar diante disso. Acho que, assim, existe uma máxima, infelizmente, né, no mercado de trabalho como um todo, que é a coisa do trabalho e cale-se.
né? Faça o que você tem para fazer sem questionar, ou questione o mínimo possível e garanta o seu emprego e o seu salário, né? No fim do mês, no início do mês, enfim. E especialmente nós mulheres, nós vivenciamos várias práticas de silenciamento que começam antes da entrada, né, no mundo do trabalho, e essas práticas elas são reiteradas e perpetuadas nesse ambiente. Existem quatro que estão mais famosos, vamos dizer assim, que são as que até a gente importou as terminologias, né, do inglês para o português, que aí vem, né, o interrupting, que é a coisa da interrupção desnecessária. Por que que vem com, né, o termo man na frente? Porque geralmente isso é feito por um homem, não que não possa ser feito por outras mulheres. E também existem casos de homens que fazem com outros homens, especialmente se houver uma hierarquia de poder. Mas a gente observa que isso é mais crítico e mais recorrente numa relação entre homem e mulher. E aí, o que caracteriza esse silenciamento? As mulheres sendo interrompidas de forma desnecessária e recorrente, a ponto da mulher em algum momento desistir de falar. Então tá bom, você fala. E aí corta. Semana passada eu vi um vídeo de um vereador, ele não só corta a vereadora, a colega vereadora, como ele retira o microfone dela. Ele vai até onde ela está e retira o microfone e deixa ela sem microfone, porque ele não está concordando com o que ela está dizendo. Aquilo para mim é muito simbólico, porque ele não só corta, como ele realmente retira o mecanismo que ela tem para ser escutada, que é o microfone. E no Então, ambiente da Câmara, do Senado, a gente vê muito isso acontecendo, infelizmente. 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 Então, são cortes recorrentes que fazem com que a mulher em algum momento desista. Muitas vezes, combinado com essa interrupção, vem as explicações desnecessárias, que é o mansplaining, que é o homem tentando explicar para as mulheres coisas óbvias ou de uma forma muito didática, quase como se a mulher não fosse dar conta de entender. E o mais curioso, explicar para elas algo que é da área delas, Que ela já sabe. que elas já sabem, que elas são especializadas e tal. Então tem muito essa coisa, e aí é isso, né? O homem se colocando como superior. De novo, não é feito de forma consciente, é de uma construção social mesmo, né? Onde os homens são ensinados que de alguma forma eles são superiores a nós. E por isso a gente luta isso em termos do feminismo, para a gente chegar aqui numa igualdade, né? Ninguém ser superior a ninguém e a gente conseguir os nossos direitos dentro das nossas diferenças, né? Porque também, quando a gente fala de direitos iguais para todos, fica parecendo que todo mundo tem as mesmas necessidades, e não tem as mesmas, né? A gente precisa prestar atenção nessas diferenças. Então, essas explicações de uma forma muito didática ou explicações óbvias que acabam silenciando as mulheres, porque as mulheres estão tentando falar, ele está explicando, e aí é tão insistente que uma hora a gente desiste mesmo. E isso faz parte de uma criação né, cultural, porque nós mulheres somos socializadas para servir o outro. Então, para não provocar mal-estar, a gente acaba se silenciando mesmo, calando. Então, como a gente é criado para agradar, para promover o bem-estar e o cuidado, então a gente não gera mal-estar, nem constrangimento. Então a gente acaba se calando. Até a forma como a gente é criada para falar, né? Os Sim, homens podem vociferar, falar a alto, mulher não. gritar. E se Nós você não. falar, aí tem uma reação bem específica do tipo, você tá louca? O que vai acontecer? Você tá naqueles dias? Sabe que Aquele, mulher que nunca ouviu uma dessa, né? Tá, não mas não dormiu precisa estar com direito. raiva, tá falando meio assim. Às vezes não, você só tá sendo mais Exato. enfática, né? Você só A pontuando. assertividade das mulheres é confundida com agressividade. E aos homens é dado o direito de ser assertivo e agressivo. E É encarar dado ainda esse como uma qualidade, um uma benefício. qualidade, para nós não. E isso que você trouxe, Gabi, também é mais uma forma de silenciamento, desqualificar a demanda de uma mulher. Então, o que ela está contando não é verdade, é frescura, é mimimi, é porque está louca. Questionar a nossa sanidade mental. O quanto questionam a nossa sanidade mental como forma de desqualificar e descredenciar aquilo que a gente está apresentando. Tá louca, tá fazendo tempestade em copo d'água, tá inventando história, E né? isso Tá dentro agindo e no fora do calor das trabalho, MS. né? Uhum.
está agindo no calor das emoções. Então, tudo fica na esfera do questionamento da nossa sanidade mental. E aí, claro, não dá para prestar atenção, mulher não é uma pessoa confiável nesse sentido. E aí, né, questiona se estamos de TPMs, né, se estamos naquele dia, se dormimos bem ou não. Então, essas também são outras formas de desqualificar e de nos silenciar, muito graves, inclusive, né, muito perversas, porque são sutis e entra na esfera da piada, né? Ah, mas isso é só uma brincadeira. E aí você se vê sem ação diante daquele contexto, né? E sem possibilidade de demarcação. E aí você me pergunta, né, o que que pode ser feito? Eu acho que, para alguns casos, nos ambientes em que nós nos sentimos seguras, é importante devolver, é importante demarcar. Olha, você está me interrompendo e eu não estou conseguindo concluir aquilo que eu estou dizendo. Você está me explicando algo que eu já sei, eu não preciso desse tipo de explicação. E se você precisar de algum tipo de explicação, sinalizar qual é a explicação que você precisa. Uma outra prática muito comum é a questão do appropriating, né, que é a apropriação de ideias. Então, as mulheres falam uma coisa, um homem se apropria, sim, e aí vende aquela ideia como se tivesse sido dele. Então, sinalizar, olha, ponto A, eu dei essa ideia em tal momento, ter, se possível, testemunhas, né? Pessoas que corroborem, eu vi, eu ouvi, eu estava lá, isso é importante. Então, nos ambientes em que se sentir segura, devolver para a pessoa, checar, é isso mesmo que você me disse? Você acabou de falar isso? Porque isso desestabiliza o interlocutor, porque os homens estão tão acostumados a falar e a gente silenciar, que para eles fica conforto. Exato. E aí, quando a gente devolve, às vezes você já consegue desestabilizar. Vou trazer mais um exemplo pessoal. Uma coisa que eu aprendi a dizer são os momentos em que eu estou menstruada, porque eu realmente fico muito apática. Eu fico parecendo que eu estou doente mesmo. E aí eu escutava muito, nossa, tá tudo bem? Nossa, parece que tá doente. Nossa, que cara é essa? Já escutei até recomendações de que eu deveria passar uma maquiagem, né, para dar uma levantada na expressão e tal. E eu aprendi a falar, foi assim, porque eu tô menstruada e nos primeiros dias eu fico visivelmente mais abatida, mas tá tudo bem, é algo que acontece todo mês, eu já me acostumei, eu sei me cuidar nesse sentido e tal. E, Gabi, a reação das pessoas, especialmente quando são homens, eu acho que se eles pudessem cavar um buraco e enfiar a cabeça dentro, eles Eles faziam. faziam, sim. Sim. Mas eu estabeleci um limite e eu estabeleci um respeito ali naquelas relações. Então, foi um exemplo que eu vivenciei que fez muito sentido para mim. Assim, eu demarquei. Você vai me criticar? Então, eu vou te devolver com a verdade. E a verdade é essa. E como ainda tem um tabu muito grande em relação à menstruação, né? Como assim ela tá me contando que ela tá naqueles dias, né? Mas foi algo importante para mim e que fez diferença. Agora, é importante se sentir seguro. Uma outra coisa que também nos ajuda a sentir segura é, dentro das possibilidades, estabelecer coletivo. Sim. Né? Ter com quem contar, especialmente colegas mulheres, se for possível, dentro do seu ambiente de trabalho, ou até mesmo coletivos que sejam virtuais, né? Acho que para quem trabalha com empreendedorismo, para quem é empreendedor, às vezes também fica muito só ali, né? Na sua dinâmica de trabalho. Então, estabelecer essa rede com outras mulheres que trabalham na mesma área, áreas similares ou que se identificam, também ajuda nessa troca de suporte, né? E nesse fortalecimento enquanto grupo para uma dar apoio para a outra. E nos ambientes em que é possível, né, que tem equipe ali, é começar a construir essa relação de confiança com outras mulheres, porque às vezes uma ajuda a outra. Porque muitas vezes a gente não está esperando o que nós ouvimos. E aí a gente fica tão assustado com o que acabou de ouvir que a gente não tem reação. Sim. Sabe quando você só pensa depois, nossa, podia ter falado isso, né? Podia ter dito aquilo. E aí, às vezes, se tem uma colega perto, ela pode ser a pessoa que vai te ajudar a fazer essa demarcação. Opa, peraí, isso não foi legal, né? Não é assim. Por que você está falando isso desse jeito para ela? Então, isso podem ser coisas que, de uma forma intermediária, eu gosto de usar o termo estratégias intermediárias, podem nos ajudar, enquanto os homens também estão passando por esse processo de reaprendizagem, né? Sim, e essa comunicação, ela ajuda a demarcar e conscientizar, porque é o nosso primeiro lugar, né? É muito poderoso
a comunicação, e é um lugar onde existem muitas falhas dentro do ambiente de trabalho por conta dessa falta de segurança psicológica e tal, mas você falando leva até a considerar fora da relação de trabalho mesmo, porque esses lugares de silenciamento, eles também acontecem fora do trabalho, não é só dentro, é numa rodinha, numa mesa de um bar, numa relação, numa troca de mensagem com o cara que você está saindo, enfim, acontece o tempo todo. Então, a gente aprender também a se colocar nesse lugar de comunicar os nossos limites, até da menstruação que você falou, né? Quando a gente cria essa conscientização para a gente mesmo, essa é a minha semana de período, eu vou render menos aqui, eu vou preservar mais a minha agenda, eu vou dizer não para não agendar coisas no meu segundo dia, terceiro dia de ciclo, porque eu sei que vai estar terrível nesses dias, que eu não vou ter energia. Então, até isso são acordos que você faz com você mesma, e aí fica mais simples de comunicá-los muitas vezes, né? Exato. E a gente poder prestar atenção e se acolher, porque eu acho que esse é um outro problema. Como a gente também cresce negando muito desses nossos processos, a gente não se acolhe e nem conhece, né? Então, a gente não consegue ser generosa com a gente mesmo em muitos momentos. E aí, quando você se permite, né, olhar para si, entender como é o seu processo, como é o seu ciclo, e se acolher nesses momentos, isso facilita a comunicação com o outro. E aí, de fato, em todas as relações. Porque aí você consegue dizer para o outro, né, que nesse período você vai estar de uma forma que não é geralmente quando você está em outro ciclo do mês e que está tudo bem, né? E assim, uma outra coisa que eu já ouvi muito é o discurso do então toma um anticoncepcional, né? Qualquer coisa para que você se Mas é torne mais linear. uma coisa para você silenciar aí o seu jeito de ser, porque você é Isso. mulher, você tem ciclos, você vai ter isso. Então, E nem os homens são lineares, né? Até ninguém. eles, ninguém é, né? Num dia a gente não é a mesma pessoa da hora que acorda até a hora que vai dormir, imagina num mês, né? Numa A semana. lua já mudou aí várias vezes, gente. Todos os dias a gente está diferente. Eu sempre brinco assim, eu falo, gente, a lua influencia nas marés. E não vai mexer com a gente? E não vai mexer com a gente. E a Exato. gente não vai se permitir viver esse ciclo, né? Sendo que a gente faz parte desse todo também. Então, assim, e aí, de novo, essa lógica da construção desse trabalho que é linear, né? Que todos, e vinculado a uma quantidade de horas, né? Entra tal hora, sai tal hora, faz isso, faz aquilo, todos os dias, as metas a serem cumpridas e tal. Uma lógica muito linear que desconsidera completamente os nossos ciclos. E se desconsidera os círculos dos homens, o nosso, então, meu Deus, né? Falar sobre TPM, menstruação em certos ambientes de trabalho é chamar para briga, né? Ou é perda de tempo. Né? Não, isso é uma grande perda de tempo, porque aí volta para a coisa da esfera privada, né? Isso é privado, isso é problema seu, a gente não vai discutir isso aqui. Mas isso tem uma interferência direta na nossa forma de produzir e pensar e sentir o nosso próprio trabalho, né? Completamente. Eu acho, inclusive, que esse já é um outro tema para a gente fazer um outro. Uhum. Eu, inclusive, aqui fiquei interessadíssima, porque eu acho que o caminho mesmo, que talvez a gente entre naquela coisa da utopia de novo, e que o caminho é longo de trabalho e que precisamos de agentes saudáveis, ou seja, nós mesmos saudáveis para poder trilhar esse caminho, que é um mundo de trabalho menos linear, mais cíclico, porque agora é muito direto, reto, na cara, e o cenário feminino ele é diferente. Ele é mais, ele tem fases, né? Tem indas e vindas, tem altos e baixos, tem ciclos, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. É mais o cuidado do que o controle, e a gente olhar para essas coisas do cuidado no trabalho fazem com que a gente caia menos nesse lugar de ansiedade, de síndrome do impostor, de outras tantas coisas, mas é uma virada difícil de fazer, que leva um tempo, que tem a questão estrutural. Lógico, né? Temos nossas responsabilidades individuais, mas acho que vale levar em consideração tudo isso que você falou e mais um pouco.
que aí a gente em algum momento volta nessas coisas. Volta. Uhum. Mas eu queria que você comentasse assim um pouquinho o que você acha de como a organização pode auxiliar na saúde mental mesmo e no tratamento para quem se sente não apenas já nessa síndrome de esgotamento, que já está nesse estado, mas que está sentindo assim, epa, se eu não fizer alguma coisa, eu posso cair aí. Que tem muita galera que acompanha o nosso conteúdo que eu sinto que está nesse momento. Estou cansado, estou sobrecarregado, não aguento mais. Então, diante disso, o que fazer e como que a organização pode auxiliar? O que você acha? Olha, da minha experiência, né, enquanto psicóloga clínica e do trabalho, eu acredito muito nos espaços de fala. É isso aqui que a gente está fazendo, só que ampliado, né, institucionalizado. Então, criar espaços para que as pessoas falem. As pessoas sabem, se elas tiverem espaço, elas vão saber dizer o que é melhor para elas. E eu fico com a impressão de que, às vezes, quando a gente fala isso, a empresa tem um medo de que, não, se a gente permitir que as pessoas falem, vai abrir uma caixa de Pandora, né? E a gente não vai ter controle. E Sim. veja, o que os trabalhadores trazem e o que eles apontam como possíveis soluções, é claro que isso vem de um processo, né? Muitas vezes o início de um processo, ele é catártico, no sentido de colocar para fora tudo aquilo que está guardado, todo o sofrimento, todo o mal-estar que não pôde reverberar em algum momento, para depois ressignificar e pensar em soluções. Mas ainda assim, poder falar é o primeiro passo para a gente poder elaborar e ressignificar as nossas vivências, né? Então, assim, poder falar sobre isso, criar espaços seguros para que isso seja dito, seja colocado, e aí gradativamente pensando em soluções. Da minha experiência, os trabalhadores trazem soluções, e não são soluções mirabolantes que as empresas não vão dar conta de fazer. E a gente já vê na literatura vários indicativos, né? Flexibilização da hora de trabalho, né? Então, conseguir essa possibilidade de flexibilização. Hora cadeira não é hora produtiva, né? Já está todo mundo cansado de saber disso. É, combinar as metas. Então, a meta, não, né, ao invés de ver de cima para baixo, combinar com a equipe ou com aquela pessoa, né, dentro daquele processo, quais são as metas factíveis. Não cair no lugar, que é algo que eu já ouvi bastante também, desse reconhecimento assim. É bom trabalhador, então a gente dá mais trabalho. O reconhecimento para quem é bom é mais É trabalho. mais Então, qual é a trabalho. vantagem? É verdade. É verdade. Qual é a vantagem, né? Então, ter mecanismos de reconhecimento que de fato reconheçam as pessoas, né? E que façam elas perceberem o valor daquilo que elas estão produzindo e que estão entregando. Pensar em políticas, né, e práticas organizacionais que levem em consideração essas questões que nós trouxemos aqui hoje, por exemplo, das mulheres. Então, a gente vê algumas instituições já, né, pensando nas políticas de equidade de gênero, políticas de diversidade, até para a gente ampliar esse escopo, porque não é só gênero, né? É raça, a questão, né, das pessoas com deficiência. Quais são as necessidades dessas pessoas? Como se implementa isso? Lembrando, gente, que tudo isso é um processo, não acontece do dia para a noite. Mas se a gente não falar sobre, a gente também não sai do lugar, né? Então, começar a pensar nisso, a falar sobre, a criar esses espaços, a pensar, por exemplo, né, em licença parentalidade, a chamar os homens para participarem dessas conversas, inicialmente como ouvintes, porque eu entendo que os homens precisam exercer essa capacidade de ouvir, porque eles mais falam do que ouvem, então, no primeiro momento é ouvir e depois começar a colocar suas impressões, a tirar as dúvidas, porque, claro, eles têm dúvidas, para eles também é muita mudança, né? E começar a criar esses espaços e permitir que as pessoas falem sobre os seus próprios trabalhos. Eu já vi casos em que as empresas queriam proibir o horário do cafezinho, para que as pessoas não conversassem naquele momento, porque aquilo era considerado perda de Perda de tempo horas. ou atividade conspiratória, sabe? As pessoas se reuniam ali para tomar café para conspirar contra. Gente, aquilo é tempo de vida. Ali surgem ideias. Às vezes, na hora do cafezinho, é que um conta, nossa, estou com esse perrengue, e o outro fala, nossa, mas eu posso te ajudar de tal forma.
Ou o momento do café é só para contar do que está acontecendo na família, desabafar, ou rir, né? Rir junto ali, pronto, e voltar para a produção. Então, você acha que o primeiro passo fundamental é a gente abrir de fato esses espaços de fala que vão ser coordenados ou gerenciados por algum, né, programa ou serviço institucional, mas que as pessoas tenham esse espaço, porque aí sim a gente abre caminhos para elaboração e para ressignificação. E permitir que as pessoas entrem em contato com seus afetos. Porque a gente racionaliza tanto que as pessoas também estão completamente desafetadas, no sentido de não estarem em contato com seus próprios afetos. Eu já participei de situações em que, ao final da roda de conversa, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Nossa, obrigada, fazia tanto tempo que eu não pensava sobre o meu trabalho. Uau, você está aqui trabalhando todos os dias, mas a pessoa não tinha tempo para pensar sobre o seu próprio trabalho, porque ela E estava só na dirá lógica de sobre as coisas e ansiedades e questões que o trabalho traz. exato. Então, criar esse espaço, ele pode ser, assim, muito transformador e fonte de muita ressignificação. Claro, se feito com responsabilidade, né? Sim, e com pessoas ali para trazer esse serviço, porque eu acho que o ponto agora, nesses últimos tempos, de falar de saúde mental é um grande serviço, porque já era antes, mas assim, existe muita informação ainda que está numa coisa do tabu, de não vamos falar, porque eu vou perder o emprego, porque isso. Então, levantar porque é isso, vamos jogar bola para as instituições, né, ouvir a gente e mudar coisas, porque a gente sabe que responsabilidade individual existe, mas que estamos diante de um cenário onde a mudança é muito estrutural, sabe disso. Exato. Para não cair nessa culpa, né? Essa culpa também por não estar dando Isso. conta. Acho que o ponto é esse. E eu acho, e para quem está nos vendo e nos ouvindo, assim, né? O que você pode fazer dentro do seu local de trabalho? Tem alguém de confiança em que você pode compartilhar? Se você, né, ligou o sinal de alerta, tem com quem você pode conversar para compartilhar isso que você está sentindo? Que pode ser um colega, ou um superior, ou alguém da área de gestão de pessoas, ou alguém da área de saúde, se houver. Então, pensar nisso, né? Tem alguma pessoa de confiança para compartilhar? Sim ou não? Será que não é o momento de buscar suporte profissional, né? De acionar algum suporte profissional? Não se isolar, tentar compartilhar com pessoas de confiança e buscar suporte profissional se for o caso. Então, acho que esses são caminhos importantes, porque às vezes, quando bate esse sinal de alerta, especialmente nesse cenário de esgotamento, uma das coisas que acaba acontecendo é o isolamento, né? É se fechar. Então, conseguir desabafar e acionar a nossa rede, porque a rede social tem uma característica importante. Ela só funciona se ela estiver ativa. Sim, Então, é verdade. acionar a sua rede, as pessoas de confiança, também é importante nesse processo. Tá tudo bem admitir que não tá tudo bem, né? E poder falar sobre isso, sobre o que está sentindo, o que está vivenciando, né? E acho que, por exemplo, Gabi, quando você abriu ali, né, nos seus stories, a caixinha de perguntas né, e as enquetes, ali, às vezes, até porque a pessoa pode falar de uma forma anônima, já pode ser um primeiro passo, né? Desse Sim, desabafo e dessa e é. conscientização. Eu acho que a ideia da gente estar online, independente, né, da sua profissão e tal, a gente está vendo esse cenário de esgotamento. Nas conversas com os amigos próximos, assim, você já percebe. Então, a fala, ela pode ser difícil até você chegar num RH, num chefe, na instituição, Exato. mas a gente trocando ideias e trazendo para a rede, para colegas de trabalho, para uma comunidade, você vai notando formas para, enfim, trazer mais segurança, né, psicológica. E é difícil ser vulnerável, é difícil pra caramba, mas é o caminho de expor, muitas vezes, é deixar essa vulnerabilidade acontecer. Porque sem ela a gente cai naquela explosão, né? Explodiu. Exato. E perceber que, veja, é realmente um fenômeno social, né? Porque é muita gente vivendo isso. Sim.
Então, a gente não está falando de um adoecimento individual, é um único caso clínico, veja, gente, né? Um caso clínico único na história da medicina. Não, a gente está falando de um fenômeno social. E Exato. até da gente compartilhar e falar sobre faz com que a gente se reconheça e possa, enquanto coletivo, pensar em formas de mudar. Exato, exatamente. Enquanto coletivo, a gente vai seguir essa conversa, porque eu vou chamar a Marina Ótimo, mais vezes aqui excelente. para a gente tocar, porque rende, é um assunto que a gente precisa mesmo botar na pauta, botar na roda, para ficar cada vez mais tranquilo trocarmos sobre isso. De repente, a gente não vai ver a mudança em 1, 2, 3 anos, mas vamos plantar aí coisinhas que nossos filhos, nossos netos e as coisas, né, lá na Exato. frente acontecerão. Exatamente, Então isso vamos mesmo. embora. Obrigada, Marina, pela troca, pela presença aqui. Queria que você deixasse os seus canais, como que as pessoas podem continuar acompanhando o seu trabalho, aprendendo com você. Enfim, deixa aí pra gente. Gabi, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi ótimo, adoro conversar com você, que saudade dessas trocas e que venham outras. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, meu Instagram é @psi, né, de psicóloga, Marina Maia, é por lá que eu tenho me comunicado, né? Se tiverem interesse, podem me mandar um DM. Eu, às vezes, demoro para responder, mas eu respondo no meu tempo, é algo que eu estou aprendendo também, até porque eu tenho gerenciado tudo sozinha, então é um desafio também dar conta, né, de todas essas demandas, mas eu respondo e disponibilizo também, né, o meu número de WhatsApp, enfim, para que a gente possa trocar. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Isso, obrigada eu. E a gente segue aqui com outras conversas, espero futuramente. Esse conteúdo vai estar aqui no canal, também na comunidade. Se você curtiu, vai ter algum pensamento aí enquanto estava ouvindo a gente, deixa nos comentários. Se não, segue aqui o canal, aproveita, dá um likezinho aqui e segue para ficar de olho nas próximas entrevistas. Marina, gratidão, a gente se vê numa próxima. Tchau, Eu que galera. agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.